Bom dia, meus amores. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas que a tia está fazendo com todo carinho. Vou cobrar de vocês. Quem não estiver levando as tarefinhas para o colégio, leve as tarefinhas, o livro. Você atualiza o livro. A tia na última aula corrigiu nossa atividadezinha. Então você atualize seu livro. Não deixe para fazer depois. Faça no momento, logo após que a tia faz a atividade, você já corrige logo. Modificam e diferenciam as paisagens. Afinal de contas, nós estamos falando do continente mais extenso de norte a sul do planeta Terra. A diferenciação na incidência de raios solares na superfície terrestre, coisa que a gente aprendeu lá no sexto ano, altera ao longo do dia e do ano as temperaturas superficiais aqui no nosso planeta, criando grandes faixas planetárias, que a gente vai chamar de zonas climáticas. Todo mundo lembra das zonas climáticas? Eu tenho as zonas polares, que por sua vez vão ficar nos polos. Eu tenho as zonas temperadas, que é logo a seguir dele, lembrando que a gente está fazendo o caminho polo para o Equador. Temos as zonas tropicais, intertropicais, tropicais e as zonas equatoriais. Todas essas zonas, tudo a gente aprendeu lá no sexto ano. Ao que se refere ao continente americano, ela consegue ter todas elas. Então a diversidade de paisagem natural vai ser imensa no nosso continente. Sem contar que a geomorfologia dele é bastante diferente, não é mesmo? Vamos prestar atenção nessa imagem que está aí no nosso vídeo. E continuando com a nossa aula. Como o continente americano se estende praticamente do Polo Norte até o Polo Sul, apresenta grande diferenciação de temperatura e de clima, o que vai possibilitar o desenvolvimento de paisagens muito diversas. Essa diversidade paisagística torna difícil estabelecer um caráter que seja único para nós, a geografia, no continente americano, sendo necessário dividi-lo em unidades menores, a fim de facilitar um pouco o conhecimento dos processos naturais e da constituição do continente. Olhem essas 6 imagens. Nós temos as regiões dos Andes peruanos, que são regiões montanhosas, bem altas. Temos o deserto do Atacama, no Chile, que é o deserto mais árido do planeta. Temos a área desértica localizada no território mexicano, mais aquele deserto no estilo do Papaléguas, por exemplo, quando a gente vê o desenho animado, ele se passa por ali. A região montanhosa rochosa do norte do Canadá, que é muito bonita. Nós temos as florestas equatoriais localizadas na Colômbia, a floresta amazônica, e as áreas litorâneas da Costa Rica, que o mar chega a ser cristalino. Isso tudo em um só continente. E ainda assim nós vamos encontrar outras tantas variedades paisagísticas, isso devido ao tamanho do nosso continente. Sobre a nossa formação geológica, embora a América continental apresente uma grande extensão contínua nas áreas emersas acima do nível do mar, ela é composta por diversas placas tectônicas, as quais vão influenciar de maneira bem significativa no relevo e no solo do nosso continente. Nas áreas do entorno, entre as placas que estão submersas, a intensa atividade tectônica apresenta uma das maiores consequências que a gente pode imaginar. Erupções, terremotos, pequenos maremotos, que formaram uma série de ilhas, sobretudo na região localizada a este do continente. Dessa intensa atividade vulcânica resultam as formações da América Insular, que inclui as ilhas caribenhas formadas no encontro das placas do Caribe, Sul-Americana e Norte-Americana. Mais distantes, nas áreas litorâneas, ainda na região do Atlântico, o entorno das placas norte-americana e sul-americana também resulta em atividades tectônicas bastante intensas. Nas áreas de encontro das placas tectônicas submersas, nas placas tectônicas das áreas continentais, como ocorrem no encontro da placa norte-americana com a do Pacífico e a do Cocos, essa é a pronúncia, ok? Cocos. Entre a placa de Cocos e a do Caribe, e entre a placa de Nazca e a sul-americana, a intensa atividade sísmica continental deu origem a uma grande e extensa cadeia montanhosa, que acompanha toda a costa pacífica, de norte ao sul, desde o Canadá até grande parte do Chile. Lembra quando a gente fazia aquele movimento com as mãos
sobre os movimentos tectônicos, os 4 movimentos tectônicos, que eu ainda brincava com vocês, que na verdade são 3, e o outro, o último, ele é um resultado, né? Quando as placas se chocam, lembra que eu ainda fazia com os dedos, elevando os dedos? Pois é, quando as placas se chocam, elas acabam soerguendo material rochoso, e isso dá origem às nossas montanhas. No caso aqui do Chile, e lá em cima na região norte do nosso continente, foi assim que formaram essas cadeias montanhosas. Sobre as nossas formas de relevo. Nós sabemos que quando uma determinada sociedade vai se estabelecer em um determinado local, isso vai depender das formas de relevo, de como é o solo, disponibilidade de alimento. Isso quando a sociedade deixou de ser nômade e se tornou sedentária. Coisa que a gente já aprendeu também nas nossas aulas anteriores há um tempinho atrás, não é mesmo? Pois muito bem, essas sociedades vão precisar de que o relevo seja ecúmeno. Todo mundo lembra da diferença entre ecúmeno e anecúmeno? Áreas ecúmenas são próprias para a habitação humana. Anecúmeno é o contrário. Embora as tecnologias atuais permitam que nós, seres humanos, possamos modificar as formas de relevo, essas intervenções são caras, dificultosas e vão requerer uma série de cuidados que diz respeito às consequências ambientais. Além disso, as formas de relevo são influenciadas por outros fatores naturais que também influenciam as interações constantes, tornando eles interdependentes, como a gente está vendo nessa imagem. Na configuração do relevo americano, por exemplo, em razão da superfície do continente ser espalhada por uma grande área do globo terrestre, seu relevo vai apresentar grande diversidade também, assim como as paisagens, que são resultados das formações de relevo e do clima. A forma de ser classificado em unidades estruturais como de planícies, de planaltos e de regiões montanhosas. Depressões tem bem poucas e não são depressões absolutas, são depressões relativas. Além do relevo poder ser classificado quanto à forma e à sua origem. É possível classificá-lo também de acordo com seu período de formação, quando que ele ocorreu, podendo ser dividido em escudos antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. E o clima? Como o clima do continente americano também vai ser bastante variado, a gente vai estudar ele em etapas. Como o continente americano se estende em quase todo o globo, como a gente já disse anteriormente, ele tem áreas continentais de altas latitudes, tanto de norte quanto na região sul, no Círculo Polar Ártico, no Círculo Polar Antártico, e nós vamos ter zonas temperadas e zonas tropicais. Com consequência, o continente ele vai ser influenciado por diversos tipos climáticos, com grande variação de regimes pluviométricos, índices de chuva, e temperaturas e diversidade dos elementos que vão regular a ação do clima. Cada um dos fatores de influência do clima altera e vai regular, de alguma maneira, as interações que existem entre a superfície terrestre e a incidência dos raios solares, podendo ter uma atuação mais local, que a gente vai chamar de microclimatologia, ou mais geral, macroclimatologia. Lembra da diferença entre micro e macro? Assim, as classificações climáticas do continente americano vão variar bastante. Isso de tipos, indo desde tipos climáticos, bastante específicos e localizados, como é o caso de zonas equatoriais aqui no continente sul-americano, quanto em tipos climáticos mais gerais, que vão abranger áreas geográficas bem maiores. E nós vamos ter a influência das correntes marítimas, que tem um fator de influência muito grande na economia e, claro, na formação das paisagens naturais. As correntes marítimas são formadas pelo deslocamento de grandes massas de ar acima do oceano. Elas têm uma velocidade em sentido e direção bem diferenciados, cada uma para o seu lado, assim como o nível da água e o seu deslocamento, que vai poder ser de águas superficiais ou de águas com maiores profundidades. Como essa grande camada de água está em contato com a atmosfera e a temperatura das águas oceânicas tem uma influência também na temperatura do ar, consequentemente, as condições climáticas da região vai ser diferenciada em relação a onde ela atua. O sistema de circulação das correntes marítimas, ele ocorre no sentido de horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário aqui no hemisfério sul.
resfriando-se lá nos polos e aquecendo-se nas zonas tropicais. Ele vem frio das regiões polares e, na medida que eles vão subindo e se encontrando mais próximo da zona equatorial, da linha do Equador, eles vão se aquecendo. Assim, as regiões costeiras oeste do continente americano são influenciadas pelas correntes frias, como é o caso da corrente da Califórnia, na América do Norte, e da corrente de von Humboldt, na América do Sul. Para vocês terem uma ideia, essa corrente de von Humboldt, essa que está azulzinha, próxima ao Chile, ela é tão importante, mas tão importante. O Chile é o segundo maior produtor pesqueiro do planeta, e é graças a essa corrente marítima de von Humboldt. Em contrapartida, as regiões costeiras do leste do continente são influenciadas por correntes marítimas quentes, que é por isso que, por exemplo, na Bahia, vira e mexe aparecem aquelas baleias lindas, porque elas estão vindo junto com a corrente marítima, que é rica em alimento para elas. Já passaram por regiões equatoriais e, portanto, elas vão atuar com temperaturas atmosféricas mais amenas ou até um pouquinho mais quentes, como é o caso da corrente do Golfo, na região do Mar do Caribe, e da corrente do Brasil, a nossa aqui, que abrange toda a faixa litorânea brasileira. E se eu tenho classificações geomorfológicas, né, que vão influenciar bastante na geologia do terreno, eu tenho fatores da atmosfera, eu tenho fatores que vêm dos mares, todos esses fatores vão classificar o clima no continente americano. Aqui no nosso continente, ele pode ser dividido em três grandes grupos. Os climas quentes, os climas temperados e os climas frios, que se referem à predominância das temperaturas nesses locais. Esses três grandes grupos climáticos, por sua vez, desdobram-se e vão se classificar em subclimas, das mais específicas e variadas formas, de acordo com outros elementos em menor escala de influência climática, como é o caso do relevo, os efeitos continentais, os efeitos marítimos, dentre outros. Nesse mapinha, vocês conseguem classificar as três grandes áreas e algumas sub-áreas.